que vê o que você fez, possa definir se está certo ou se não está certo. Então, entenda que o inciso 2 do artigo 473, na hora que ele fala que você tem que fazer a exposição, a análise técnica ou científica que você realizou, ele está perguntando assim, ó, de que jeito que você procedeu para chegar a essas conclusões. É isso, tá? É o que você está fazendo. Terceiro, inciso 3, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Aqui é a hora de você mostrar o método. Lembra que lá você fez a análise técnica, você vai demonstrar o método. Aqui no inciso 3 ele está falando como você fez, enquanto lá no inciso 2 era o que você fez. Então entenda essa diferenciação básica aqui. Ah, Edilson, mas é parecido quando ele fala que eu tenho que fazer análise técnica ou científica e depois eu tenho que indicar o método. Pois é, no inciso 2, quando ele fala da análise técnica ou científica, ele está falando o que você fez. Agora, no inciso 3, ele está falando como que você fez. É só você voltar naquelas aulas de metodologia lá, científica, e aí você vai conseguir encontrar essa diferenciação bem tranquilamente naqueles livros lá de metodologia científica, normalmente que tem no primeiro período da faculdade, mas você fez faculdade, você sabe como que funciona essa história toda. Aqui é o momento de você demonstrar esse método, de preferência fundamentado em autores da sua área. Então, você vai lá pegar os autores que sejam referência na sua área e você vai trazer isso. Para chegar aquelas respostas, por exemplo, para chegar às respostas que você chegou no parecer, às vezes as pessoas pensam que o parecer é construído assim. Primeiro eu vou lá, faço qualificação da parte, faço o resumo dos autos, faço o objeto da perícia, faço o método, faço a metodologia e depois eu respondo os quesitos. Na verdade, não. Quando você fez, acho que primeiro ano do ensino médio, o professor já começou a te ensinar redação. Acho que é a sexta série que começa a aprender redação. E aí ele sempre falava o seguinte, primeiro você faz o texto, depois você vai fazer a introdução. Não é isso? A introdução não é a última coisa que você faz. E aí, consequentemente, você tem que saber que essa parte do método você vai fazer depois também. Por quê? Depois que você já executou, depois que você já respondeu os quesitos. Aí você volta lá para definir o como que você fez, né? Eu não estou falando como que eu fiz, então eu tenho que ter feito para eu explicar como que eu fiz. E lá no objeto da perícia é o que você está fazendo. A base desse trabalho é o seguinte, você fez para você chegar às conclusões lá nos quesitos, você fez exames, fez análise, etc. Então você vai pegar daqueles autores que falam sobre esses procedimentos e vai trazer o que você fez. Você tem que ter feito antes para você fundamentar. A base aqui vai estar na sua formação acadêmica e na sua experiência prática ou na sua experiência científica. E você tem que lembrar que se a gente está falando de área de conhecimento organizada, essa experiência sua, essa experiência que você teve, a experiência que vários outros profissionais tiveram, ela foi organizada por autores em livros. Aí aqui você vai trazer brevemente, né? Por favor, faça isso. Não faça, vou fazer aqui uma monografia na parte inicial do laudo. Não. Você vai trazer brevemente os conhecimentos desses livros. Importa você saber que não é uma monografia, não é daquele jeito de monografia que você vai lá, eu tenho que citar, vou falar 3 autores que falaram a mesma coisa. Você coloca lá, autor fulano de tal falou isso, autor ciclano falou isso. Não, não é monografia, você não está fazendo monografia. Graças a Deus você já passou dessa fase. Agora, sim, você vai fazer a demonstração de como que você fez e, se você precisar usar termos técnicos, aí você vai fazer a comprovação, né? Trazer os autores da sua área que falam sobre aquele determinado assunto. Importante você lembrar que, basicamente, o que a gente vai, que se faz aí é uma fundamentação teórica e você só vai fazer tudo que for de fundamentação teórica, você já coloca nessa parte. Porque quando você for responder os quesitos, você vai fazer a remissão a essa parte lá da fundamentação que você fez, tá? Então, lá no quesito, nada de você ficar citando 1 milhão de autores lá nos quesitos, não. Você cita lá nessa fundamentação, como se fosse uma fundamentação teórica, tá? Se você conseguir fazer, se você não conseguir fazer assim, Edilson, eu fiz lá o negócio, mas aqui eu acho que eu tinha que contar essa coisa aqui na hora de responder o quesito. Você puxa uma nota de rodapé para você fazer a citação, a explicação desse determinado termo técnico, tá? Então, não coloca no corpo do quesito a explicação, né, a remissão aos livros e tal, e nem
aos códigos. Você faz isso lá nas notas de rodapé, que fica mais elegante, inclusive o seu trabalho fica mais elegante. Então lembre-se disso, tá? Inciso 3 é isso, é um método, como que você chegou naquele resultado. E aí é importante você lembrar que você vai fazer isso depois, tá? Não antes, você faz isso depois. O inciso 4, ele fala que o laudo tem que ter resposta conclusiva para todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então, se você estiver fazendo um processo que tem quesitos, você vai transcrever e responder de modo integral e sequencial os quesitos. Importante que você... É meio complicado, porque o código colocou que você tem que dar uma resposta conclusiva. Então, você sabe que sua resposta não pode ficar em aberta, tem que terminar dentro daquele laudo ali, tem que estar concluída o entendimento, ou fechado o entendimento, e você vai responder a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público, se tiver lá, né? Se tiver quesitos impertinentes, o juiz deveria ter indeferido esses quesitos. Então, no artigo 470, no inciso 1. O artigo 470 fala assim: incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Agora, o problema é que, na maioria das vezes, eu, pelo menos, tenho visto dessa forma, né? Talvez você tenha uma outra experiência e, se você tiver outra experiência, fique à vontade para compartilhar conosco aí no chat. O fato é que, na maioria das vezes, o juiz não entende bolhufas do que está sendo discutido tecnicamente naquele processo. Até porque, se ele soubesse, tá, Edilson, se ele soubesse, precisaria de perito do mesmo jeito? Precisaria, porque é uma norma cogente, né? Tá? O artigo 156 falou que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, mesmo se ele soubesse, ele teria que usar as experiências do homem comum, nos termos do artigo 371. Agora, se o juiz entendesse aquela coisa, o trabalho do perito ficaria mais fácil, porque ele simplesmente iria indeferir alguns quesitos, porque às vezes a gente pega alguns quesitos que não tem o menor sentido, o quesito está lá dentro do processo. E aí, Edilson, o que eu faço? Respondo? Responde, tá? Você vai responder sim, por quê? Porque o juiz que deveria ter indeferido esses quesitos. Se ele não quisesse que você respondesse, ele teria indeferido. Se ele não indeferiu, é porque ele acha que você deve responder, consequentemente, se ele acha que você deve responder, você responde, tá bom? Então, o texto inteiro do 470 fala assim, ó, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o inciso 1, e o inciso 2, formular os quesitos que entender necessária a solução ao esclarecimento da causa. Toda vez que você for responder um quesito, então, o quesito é uma pergunta que a parte vai fazer para você, visando esclarecer aquela causa, a parte, o Ministério Público ou o próprio juiz faz quesitos. Então, são as perguntas que eles vão fazer para você sobre o que aconteceu efetivamente naquela situação. As respostas devem ser circunstanciadas. Edilson, o que é circunstanciada? A resposta tem que estar completa, contendo a conclusão e as razões. E você não pode simplesmente responder sim ou não. Ah, Edilson, eu nunca posso responder só sim ou não? Existem casos que você vai poder responder só sim ou não, quando o próprio quesito pedir que você responda só sim ou não. Então, você vai ver que, às vezes, na construção do quesito, a parte coloca o seguinte: quer o senhor perito informar tal coisa, sim ou não? Então, ele está perguntando só se é sim ou se não. E aí, você vai responder sim ou não. Agora, se não for, você vai responder de modo circunstanciado, tá? Contendo a conclusão. Então, você responde, tal, quer o senhor perito informar tal coisa? Você responde sim, tal. Não, tal. Então, você tem que explicar e, claro, justificar por que você está dando aquela determinada resposta, tá bom? Se acontecer de você pegar um determinado quesito, acontece muito, a gente pega isso, acontece todo dia. Se você pegar um quesito que não está abrangido pela sua área de atuação profissional, ou que seja um quesito que tenha uma questão eminentemente jurídica, ou que adentra questões do mérito, acontece muito isso. O cara quer que você julgue o processo antecipadamente. Você está ali na peritolândia, né? Acha que você é o juiz, e aí, consequentemente, você quer também decidir aquela questão. Então, nada disso. Se o perito tiver questões que não são abrangidas pelo seu campo de atuação, o próprio juiz deveria ter nomeado um outro profissional para fazer aquele determinado tipo de trabalho. Por quê? Porque o próprio vou colocar aqui, ó, 475. O artigo 475 fala o seguinte, ó:
Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte poderá indicar mais de um assistente técnico. Esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Se você tiver interesse em fazer a aquisição, participar dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar também da Comunidade de Perícia Bancária. Nós temos aula toda segunda-feira, essa aula é transmitida pelo YouTube e fica disponível para os alunos lá dentro da comunidade.